Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso de programador web, né? Disciplina de back-end. Então, vamos começar aqui por nossa aula passada, né? Nossa aula anterior, que a gente falou de algumas questões sintáticas do PHP, né? Como que a gente pode organizar isso na prática. Então eu vou abrir aqui o meu servidor Vertrigo, né? Para vocês verem algumas questões. Por exemplo, o server aqui, a gente tem a opção de parar o serviço, né? Da gente reiniciar o serviço, né? A gente tem algumas ferramentas aqui, por exemplo, o phpMyAdmin, que eu falei para vocês que é onde está armazenado o nosso banco de dados, né? Aqui a gente tem alguns arquivos de configuração, né? Esse httpd.conf aqui é onde eu fiz a configuração da porta que vai ser uma porta padrão, né? Normalmente, quando a gente está tratando o protocolo HTTP, né? Que é quando a gente entra num browser e digita o endereço lá, por exemplo, google.com, por padrão, essa porta é a porta 80, né? Quando ela dá algum conflito, né, que no caso o meu Vertrigo aqui, ele conflitou com o Windows, a gente entra dentro desse arquivo e faz uma pequena alteração no código, né? Por exemplo, eu coloquei a porta 8080. Então, como normalmente a gente acessava, por exemplo, localhost só, né? Alguns casos a gente vai ter que configurar essa porta, né? No meu caso aqui, vocês já devem ter observado que eu acesso localhost, 8080, que é o nome da porta, barra alguma coisa, né? Meu site ou sistema, né? Aqui tem outras questões relacionadas com os módulos do PHP, né? Então, eventualmente vocês vão precisar, né? Dependendo do que vocês forem trabalhar, vocês vão precisar entrar aqui no PHP e alterar algumas questões. Por exemplo, suponhamos que vocês façam um sistema de upload de arquivos, né? E o PHP ele já vem com a quantidade de megabytes, né, autorizando. Por exemplo, assim, até 16 mega você pode fazer upload. Se o arquivo passar disso, não, né? Então é nesse arquivo que você vai conseguir alterar essas coisas. Mas precisa se preocupar com isso agora? Não, de forma alguma. Isso aqui é só a título de curiosidade mesmo, né? E na medida que vocês forem progredindo na carreira de programador web, aí vocês vão se atentar um pouco mais para isso, né? Bom, aqui a gente tem logs, tem documentação, né? Tem uma série de outras coisas aqui e a gente consegue acessar a nossa pasta, né? Do site, né? Dos sistemas por aqui, né? Aqui em settings, né? A gente tem algumas extensões, né? Que a gente pode ativar ou não, mas vamos lá para nossa pastinha. Bom, aqui então é a minha estrutura, né? Que a gente preparou para fazer esse módulo. E lá no front-end ainda, a gente tinha organizado duas coisas, né? A estrutura padrão de um sistema, né? Que seria a parte administrativa nessa pasta de admin, com o nome admin. Aqui o padrão, que seria os usuários que não fossem administradores, né? Pasta CSS, naturalmente para os arquivos CSS, e a JS, que é de JavaScript. Então, na nossa index, né, que está aberta lá, que está aberta aqui no nosso Sublime, né, essa index, eu tenho diretamente a tag PHP, né, com a função etio, né, que eu mostrei para vocês. Deixei aqui o exit, né, para a gente testar isso, e deixei aqui dessa forma. Então, como que a gente acessa isso no browser? Então, localhost 8080 barra sistema. 8080 no meu caso, tá, pessoal? Sistema, deixa eu ver se é essa pasta. Sistema. Né? E ele está puxando para essa index.html aqui. Vamos excluir ela aqui, então. Melhor, vamos passar ela para o lado de cá. Vamos voltar lá de novo na pasta sistema. Vamos dar um F5 aqui e
ele foi lá para nossa index.php, tá? Por que que ele foi para index.html? Porque provavelmente isso está configurado lá no nosso servidor, no nosso Apache, no nosso PHP, né? Tem como alterar isso também, mas por padrão deixa assim, né? Então vejam, sempre lembrar que tem esse detalhe da extensão, né? .php nas páginas de vocês. Então aqui a primeira página nossa, que é a index.html, ela está saindo um pouquinho desconfigurada, justamente por quê? Porque faltou aquela meta tag, a meta, o char7, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode, vamos deixar essa página do jeito que tá. E aí o detalhe que eu quero que vocês observam é o seguinte, eu vou fazer um comentário aqui no exit, né? Dessa forma, ou eu posso fazer assim, né? Um comentário assim. E vai funcionar da mesma forma. Reparem que o que está sendo exibido lá na página é isso, tá? E aí, como eu tirei o comando exit de circulação, de cena, eu pus um comentário aqui, tem que aparecer isso aqui também, né? Então vamos ver lá. Vamos dar um F5 lá para a gente ver. Gente, o cache desse navegador aqui é terrível. Nossa senhora, que isso. Index, tá lá dentro de sistema, aqui no título dá para vocês verem. Vamos acessar isso aqui no ambiente anônimo, né? Pra gente ver como que ele vai se comportar. Mas é para acessar e chegar com aquele conteúdo. Não sei por que que tá acontecendo isso. Vamos tirar isso aqui para ver o que tá rolando. F5, bom, tirei o comando, ele funcionou, né? Mas não sei por que deveria estar sem funcionar. Ó, agora já deu, coloquei o exit comentado e deu certo, né? Agora vamos tirar esse comentário aqui para ver, para parar, para travar a página, ó, travou. Agora vamos lá de novo, vamos comentar, Ctrl S, F5 e agora sim está funcionando. Ele está entendendo o comando exit, né? Bom, vamos colocar aqui para gente a meta tag. Não precisa, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos começar o HTML normal, né? Como eu falei para vocês. Aí vamos colocar a nossa tag PHP aqui. Vamos dar um echo, alguma coisa, para a gente treinar, né? Vamos fechar aqui a nossa tag PHP. Aqui vamos colocar o meta, a tag meta, só para a gente não ficar tendo trabalho com conteúdo, né? Vamos dar F5 ou recarregar a página, então algum conteúdo aqui. Bom, Paulo, como que a gente faz para colocar o HTML aqui dentro, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, e fazer um H1 simples, né? H1 aqui, fecha o H1. Detalhe, tá, pessoal? Quando a gente está dentro da perspectiva PHP, aqui nesse caso do eixo, ele não faz aquele autocomplete, né? Que seria isso aqui, ó. A gente faz um H1 aqui, escreve alguma coisa. E quando a gente faz a inserção do sinalzinho e a barra, né? Ele já completa para nós automático. Né? Então, dentro lá da perspectiva PHP, ele não faz isso. Mais outra desvantagem, né, para a gente que programa e quer ganhar tempo, né? Ele não faz isso dentro do eixo. Então, Ctrl S, vamos salvar, vamos voltar lá para ver o que deu. Então, ó, algum conteúdo, alguma coisa escrita, né? Agora vamos fazer aquele teste para vocês verem do input, né? Vamos colocar um input aqui, input, type text, vamos colocar, não, um submit, que é um botão, né? Nome, vamos dar um nome para ele, enviar.
vamos colocar um valor também, enviar, ok? Então vamos dar um Ctrl S e vamos voltar lá para ver. Tá aqui o botão enviar. Se a gente for fazer a inserção disso dentro do PHP, o que a gente teria que fazer? Como eu expliquei para vocês, echo, né? Coloco um aspas aqui, né? Olha só. E aqui eu fecho o meu aspas e faço ponto e vírgula. Fecho minha tag PHP. O que vai acontecer? Ctrl S, vamos lá, e dá um erro, né? Dá um erro de sintaxe, porque ele esperava uma aspa ou ponto e vírgula lá na primeira aspa nossa aqui, ó. Nessa aspa aqui, ele esperava isso aqui, né? Um ponto e vírgula. Então, o que eu expliquei lá na aula, quando a gente estava passando nos slides? A gente tem que pôr um contrabarra aqui para escapar essa barra, para ele entender que isso é uma aspas duplas mesmo. Aqui a gente coloca outra contrabarra, aqui mais outra, aqui mais outra, aqui e aqui. Bom, agora teoricamente é para funcionar. Então vamos dar um Ctrl S e vamos lá ver. Aqui funcionou. Tá assim agora, né? Outra questão, pessoal, que a gente pode trabalhar nisso aqui. O que eu queria explicar para vocês? Vamos lá. Bom, essa questão de sintaxe inicial, né? Seria isso. Então, vejam só. Às vezes a gente tem... Vamos tirar isso aqui para a gente entender aquela questão do exit, né? Do comando exit. Vamos colocar aqui do jeito que estava para dar o erro, né? Então, ó, Ctrl S e F5 dá um erro de sintaxe. Então, antes desse comando PHP aqui, desse segundo comando PHP, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor na videoaula. A gente pode pôr um exit, tá? Para a gente entender aonde está esse código errado, tá? Para a gente encontrar. Então, ó, Ctrl S, vamos lá, F5. Ele executa, mas ele ainda fala que está o erro, né? Ele ainda fala que está o erro. Mas enfim, quando a gente tem um cenário um pouco diferente de variáveis, né? Envolvendo variáveis, a gente faz essa questão da parada da página aqui, né? Normalmente a gente dá um echo no valor, né? Isso aqui a gente vai trabalhar um pouco mais adiante e vai mostrar para vocês como que faz isso. Então deixa eu só voltar aqui, opa, só por desencargo, para vocês verem que o exit funciona, ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar. E eu posso fazer isso aqui também, pessoal, ó. Ctrl X, né? Fecho aqui, fecho a minha aspa e ponto e vírgula. Então eu tenho vários comandos echo dentro da tag PHP, tá? Ctrl S e F5. Tá aqui o botão. Deixa eu dar um exit aqui para ver se ele faz a parada obrigatória, né? E F5, lá, o botão sumiu. E aí aqui, pessoal, quando a gente for analisar esses códigos de erro, essas coisas que vão aparecendo errada no código, a gente aos poucos vai pegando o jeito e vai usando esse comandinho aqui para descobrir os erros, enfim. Mais adiante a gente vai simular tudo isso. Então, ó, vamos lá. Outra questão que foi abordada lá na nossa aula, o PHP Info, né? Já tem uma página aqui, né? O PHP Info. Vamos lá. Ela está criada dentro da nossa pastinha sistema, né? O info.php, e basta a gente acessar ela, né? Para ver aquela questão que eu falei para vocês. Então lá no browser a gente vai acessar como? Sistema/info.php. E aí ele vai trazer as informações do PHP que está instalado na minha máquina, né? Ou no servidor, tá? Vamos redefinir aqui o nosso zoom. Então, ó,
Informações importantes, o que que eu tenho? Eu tenho a versão do PHP, eu estou trabalhando com a versão mais antiga aqui, tá? O PHP está na versão 7 ou 8, se não me engano. Estou trabalhando com a 5.2, mas é uma versão muito completa também, né? Mas o ideal é que fosse quanto mais atualizado, melhor, né? Você tem aí questões de segurança, que vocês têm que estar atentos nisso, mas para desenvolver os nossos sistemas, dá para desenvolver, né? Como se fosse um ambiente para testar, para fazer todos os testes, simulações e tal. Quando for hospedar isso no servidor, aí sim a gente se preocupa com essa questão. Fiquem atentos também com a questão de algumas questões sintáticas, né, de funções do PHP, né, porque nessa mudança de versões pode ser que alguma coisa ou outra seja habilitada ou seja desabilitada e por aí vai. Então, quanto mais atualizado, melhor, tá? Bom, aqui configurações básicas, né, do núcleo do PHP. Tem uma série de coisas, de permissões aqui, né? O que está ativado, o que não está, né? Por exemplo, aqui a gente tem o cadê? Display errors, né? Tá ativado. Ou seja, lembram daquela mensagem de erro lá que apareceu para nós no código? Tipo assim, ponto e vírgula esperado em tal lugar. Aquilo só foi exibido porque esse display errors aqui está ativado, né? Senão, não ia exibir para nós. Mas por padrão vem no PHP, vem isso ativado. Mais abaixo aqui, a gente tem a versão do nosso servidor Apache, né? Junto com o PHP, então esse Apache aqui ele é o 2.0.63, né? Que mais que a gente tem aqui? O ambiente do Apache, né, com todas essas variáveis aqui, não precisam se preocupar, por quê? Porque não carece da gente entender, da gente se tornar um expert da noite para o dia, né? Tudo isso aqui. Isso aqui eu estou mostrando para vocês eventualmente, algum dia, alguma hora, precisar acessar, descobrir algum erro, alguma configuração, né, que seja necessário. Então, ó, HTTP host, o meu host está na porta 8080, né, como eu tinha falado para vocês. Que mais que a gente tem aqui de importante, de interessante? Calendário está ativado. Que mais? Date. Esse time zone aqui é muito importante também. Depois vale a pena fazer uma pesquisa, né? A gente usa aqui para sistemas desenvolvidos no Brasil o América barra São Paulo, né? Que é o fuso horário que a gente trabalha. Mas normalmente os servidores, né? Eles vão estar os servidores que vocês vão hospedar isso na internet, eles vão estar configurados direitinho, né? Não precisa se preocupar tanto com isso. A parte do DOM aqui, que ele dá o suporte para o XML, como eu tinha explicado para vocês, né? Questões de FTP, está habilitado. Que mais? JSON, que é uma outra tecnologia que a gente pode trabalhar ou não, né? A gente pode fazer uma parte desse JSON aqui. MySQL, né? A versão do meu MySQL ela é a 5.0.51. Tem uma série de questões aqui também do MySQL que estão habilitados, né? Com suporte, com tempo, né? Com timeout, que é a questão que a sessão é permitida, uma série de outras coisas. A ODBC, né? Que é aquela outra biblioteca lá para conexão com o banco de dados. A gente tem também, que mais? Session, né, que a gente vai usar bastante, né, que é um dos comandos muito importantes do PHP, que a gente consegue trabalhar uma infinidade de coisas. Muita coisa aqui do Session, então, está habilitado, tem muita coisa desabilitada também, a gente vai verificar isso mais adiante. Que mais? Tá acabando aqui. Enfim, pessoal, essas são as informações da função PHP Info, né? Que ela traz para nós aqui no nosso, quando a gente chama ela assim no browser, né?
somente para vocês verem mesmo, a título de curiosidade, né? Traz muitas informações importantes, então eu acho que vale a pena dar uma navegada, dar uma mexida, né? Bom, a outra coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai acessar o sisteminha lá de banco de dados, onde os nossos bancos de dados vão ficar armazenados, né? Então, no meu caso aqui, localhost 2.8080, no caso de vocês vai ser só localhost, imagino, né? E aí vocês vão digitar php myadmin, né? No meu caso aqui a senha, o login é root, senha vertrigo, tá? Para quem estiver usando o vertrigo aí, a senha é vertrigo. E aqui ele abre para mim a interfacezinha, né, do PHP MyAdmin, que vai me permitir criar banco de dados, vai me permitir fazer consultas nesses bancos de dados, né, ou melhor dizendo, nas tabelas do banco de dados, né. Então, ó, a gente tem aqui inicialmente 5 bancos de dados, né. 4 deles são nativos dos pacotes, né, desses pacotes Vertrigo, do Champ, enfim, né. O nosso aqui que eu criei para nossos testes, né, chama programador web, né, então eu vou clicar nele aqui. Bom, aqui eu já estou dentro do banco de dados programador web e eu criei uma tabelinha aqui, ó, a pessoa, tabelinha pessoa, só para a gente treinar, fazer alguma coisinha, né? Então eu posso clicar nela aqui, ela vai aparecer para mim, né? Aqui do lado esquerdo. Ela tem 3 campos, essa tabela, né? Tem o campo ID, que seria um identificador, tem o campo nome e tem o campo e-mail, né? Muito simples isso. Uma tabela muito simples. Depois a gente vai explorar mais isso aqui, mas é só para vocês verem mesmo como que funciona o banco de dados no PHP MyAdmin. Então vamos clicar aqui em visualizar para a gente ver se tem algum dado nessa tabela, né? Eu acho que não tem, eu não inseri. Ah não, tem sim, ó. A gente tem 2 nomes, Paulo e Isabela, né? E aí a gente faz vários controles aqui, né? A gente pode excluir, pode editar, uma série de coisas. Mas o foco não é esse. Vamos voltar lá para nossa aula, né? Nossa aula prática. Então o script, para quem quiser testar em casa, né? Essa info.php, basicamente é isso aqui, ó. Abre a tag PHP, fecha, né? E aqui dentro vocês chamam a função PHP info, tá? E aí vocês acessam lá no browser. Muito simples, muito tranquila de acessar. Agora vamos só voltar aqui para a gente fazer uma pequena brincadeira aqui para vocês verem como que vai funcionar o nosso sistema que a gente vai desenvolver ainda, né? Vamos fazer uma simulação aqui, por exemplo, tabela de clientes. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma tabelinha de clientes. E aqui a gente pode fazer uma table, né? Com a tr normal, um td para nome, um td para endereço e um td, por exemplo, para e-mail, né? E-mail, tá? Vamos fechar isso aqui. E aí, quando a gente vier fazer o preenchimento, né, por meio do PHP, o que a gente pode fazer? tr, e aqui a gente pode colocar o td. Por exemplo, vamos supor que o primeiro cliente seja o Paulo, né? Então a gente vai abrir uma tag PHP aqui, vamos fechar ela só para a gente, por desencargo, né? Vamos dar um echo aqui, né? Ponto e vírgula, e aqui a gente coloca o nome da pessoa, né? Por exemplo. E aí a gente vai repetir esse processo aqui para os próximos campos, né? Por exemplo, endereço. A gente pode, por exemplo, colocar um endereço fictício aqui, endereço a cidade tal, não sei o que. Aqui a gente fecha,
ponto e vírgula e fecha, tá? Aqui, última coluna nossa, vamos abrir e fechar o PHP de novo. Etio, vamos fechar aqui também, só para ficar pronto. E-mail, né? pohsdeoliveira@gmail.com. Aí a gente vai lá olhar esse carinha lá no nosso navegador. Vamos fechar esse aqui. Vamos dar um F5 aqui e tá aqui a nossa tabelinha, tá? Nossa tabelinha com comandos PHP lá dentro já, tá? Vamos só para estilizar ela aqui, só para vocês entenderem melhor. Vamos colocar uma borda nela. Bom, acho que isso aqui é suficiente. Width. Para ficar mais espaçada, né? Então, Ctrl S e F5, né? Aí tá aqui a minha tabela e vocês podem ver que essa linha de baixo aqui já é com preenchimento via comando PHP, né? Então, ó, o que eu poderia ter feito também? Eu posso jogar esse TR aqui inteirinho dentro de um etio, né? Posso jogar dentro de um etio, né? Só que aí a gente tem toda aquela dificuldade, né? Das questões de contrabarra, enfim, né? Mas nesse caso aqui ia funcionar. Aí no caso a gente tem que tirar isso aqui, tira isso aqui, isso aqui e isso aqui. Agora eu vou atualizar lá e não vai acontecer mudança nenhuma. Por quê? Porque não tem nenhum erro de código e não tem nenhum... Assim, para o browser é a mesma coisa, né? Tá interpretando um HTML normal, tá? Só para vocês entenderem como que funciona. Imaginem agora, vou adiantar, não deveria fazer isso, mas que vocês tivessem aqui 200 clientes, né? Precisa fazer isso manualmente? Não, não precisa. A gente vai estudar uma função que a gente vai fazer uma consulta no banco de dados, vai trazer todos esses clientes do banco de dados para cá e a gente vai fazer um laço de repetição. Pode ser um for, pode ser um while, né? Um while, que vai fazer trazer todas essas 200 linhas para mim, né? Então é bem tranquilo fazer isso, tá, pessoal? Só para vocês verem aí como que vai funcionar a dinâmica das nossas páginas em PHP, para vocês irem pensando como é que vai ser, né? Bom, essa aula, para a gente não estender muito, vai ser isso, vai ser basicamente isso. Na próxima a gente vai aprender sobre variáveis, sobre vetores, né? Laços de repetição, estruturas condicionais, enfim, algumas outras questõezinhas do PHP para a gente começar a pegar o embalo aqui e fazer um sisteminha joia. Tá bom, pessoal? Então fica aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de dar o like lá, que é importante para o canal ficar mais visível, né, para as pessoas e tal. Quem quiser ir fazendo esse curso. E até a próxima aula, então, né? Até mais, pessoal.